Olá, seguidor do Olhar do Vale. Estamos trazendo mais uma entrevista aqui no Olhar do Vale, programa Anderson Vieira, e nós vamos conversar hoje com o Celso Deutscher, um dos fundadores do movimento O Sul é Meu País, que completou recentemente 31 anos de existência. Após a vinheta, nós vamos saber tudo sobre esse movimento e em que estágio ele está. Roda a vinheta. Celso Deutscher, um dos fundadores do movimento O Sul é Meu País, muito obrigado por aceitar. Obrigado, Anderson, é um prazer estar aqui. Espero dar informações aí sobre a nossa causa, a causa do movimento O Sul é Meu País, e esclarecer também, porque muitas pessoas, Anderson, não sabem o que é o movimento. Eles sempre têm a ideia, mas eles não sabem como é que é a proposta. Que proposta é essa, na verdade? É só separatismo? Tem alguma outra coisa a mais? Nós temos alguma proposta para o futuro? Enfim, nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo hoje no Brasil, mais do que nunca, o movimento tem assim recebido uma avalanche de novos militantes, e isso daí é interessante também para eles saberem, e para os outros que não conhecem o movimento saber um pouquinho sobre nós, né? Então, como diria o poeta, vamos começar pelo começo. O que é o movimento O Sul é Meu País? O movimento é uma instituição legalmente constituída, né? Nós temos CNPJ, temos tudo, que nasceu em 9 de abril de 1992, em Laguna, Santa Catarina. E a partir de Laguna, né, a terra da Anita Garibaldi, né, não fundamos o movimento lá por nada, é a terra onde nasceu a nossa maior heroína sul-brasileira, Anita Garibaldi. De lá ele se expandiu para os 3 estados. Antigamente nós tínhamos 3 movimentos sobre o meu país, hoje é um só, dentro de um CNPJ só. A instituição, ela defende, em primeiro lugar, a rediscussão do Pacto Federativo. Ou seja, esse pacto que está aí para nós não serve, não é um pacto que vá, né? E aí tem várias razões. Num segundo momento, nós defendemos uma maior autonomia para os estados e municípios. E, num próximo estágio, nós defendemos então que o Sul se transforme realmente num país menor, mais fácil de administrar, com uma qualidade de vida muito maior, porque hoje nós mandamos de cada 100 que a gente manda, não volta nem 20. Então, quer dizer, nós temos uma série de questões econômicas, sociais, culturais, tributárias e entre outras coisas que a gente defende. E aí sim, transformando isso num país menor, num país autônomo, realmente independente, as coisas mudam de figura, né? Por que o movimento é contra o Pacto Federativo? Primeiro, por causa da centralização de poder. Tudo depende de Brasília. Isso é um absurdo. Um deputado que nunca nem pisou aqui vem querer fazer lei para nós cumprirmos. Isso é uma loucura. Você pega, por exemplo, o Código Florestal brasileiro. Ele pode servir lá para a Amazônia, onde você tem um rio que tem assim quilômetros e quilômetros de beirada, né, de mata ciliar. Agora, vai botar isso aqui num córregozinho aqui na pequena propriedade, no minifúndio, que é o caso de Santa Catarina? Isso é um absurdo, né? Inviabiliza uma propriedade de um pequeno agricultor, né? Além disso, né, esse pacto federativo que está aí, ele é um pacto que não tem nada de federativo, na verdade, porque tudo depende das decisões tomadas em Brasília. As câmaras de vereadores, elas são meras câmaras que acabam dando só emprego para meia dúzia ali de pessoas e vereadores, porque elas não mandam nada, elas estão aqui para nominar rua. Tudo depende da Constituição Federal. Tudo é a Constituição Federal que tem que tutelar. O que é um pacto realmente federativo? Pega os Estados Unidos. Texas tem pena de morte, o outro estado não tem. O governo federal não se mete na vida dos estados. Os estados têm autonomia verdadeira. Lá eles têm suas próprias leis, de acordo com seus usos, costumes e tradições. Então tem estados que são mais tradicionais, têm um tipo de lei, outros não. Nós temos, por exemplo, casos como o brasileiro. Você arrecada aqui embaixo, no município, que é onde todo mundo vive, porque no estado e na União não vive ninguém. Estado e União são instituições, porque tudo depende de onde está o município.
Que autonomia o município tem? Para arrecadar ISQN, para arrecadar IPTU, que é, na verdade, no fim das contas, o que banca praticamente as obras municipais. O restante vai tudo para Brasília. Então vai 100 pila para Brasília, 100 reais, digamos, para Brasília. No caminho já se perde 40, 50, corrupção com um monte de porcaria que tem no meio do caminho. Quando chega lá, o retorno para nós chega a 16, 17, 18% retorna para nós. Quer dizer, nós perdemos do nosso esforço produtivo, de tudo aquilo que nós pagamos de imposto, fica no caminho entre a saída daqui, ir a Brasília e voltar. Por que o movimento propõe a inversão do Pacto Federativo, a inversão do sistema tributário? Arrecada aqui, tira 20%, manda para Brasília. E deu. Você diminuiria corrupção, não teria tanto bandido num lugar só. Né? O meu avô dizia assim, quanto maior o paiol de milho, maior o número de rato. Olha Brasília, Brasília é um amontoado de rato que está lá para comer todo o esforço produtivo nacional. E isso não é uma questão só de que tem bandido ou não tem bandido no Brasil. Todo país tem. A questão é que o Pacto Federativo propõe exatamente a centralização de poderes e de recursos. E isso é que nós precisamos descentralizar. Aqui no município nós também temos problema. Nós temos o prefeito que rouba, nós temos câmaras que legislam muito mal, nós temos um monte de problemas aqui. Mas certamente, se o problema for na prefeitura, é mais fácil de nós resolver, porque o cidadão está aqui. Agora, quem tem dinheiro para ir até Brasília para, sei lá, pelo menos cobrar alguma coisa daqueles caras? Ninguém tem. Quando você fala em município, você está falando de uma maneira geral ou especificamente aqui de Brusque? Não, maneira geral, estou falando... Pensei que ia ter uma denúncia aqui, mas não é isso, né? Não é isso, não. Não, estou falando de maneira geral. Nós temos, por exemplo, prefeitos aí, pega Brusque agora, tivemos recentemente aí um caso, né? 30 milhões, pô. Alguma coisa tem errado ali, né? Quantos prefeitos passaram ali, né? Conta-se até que o coitado do seu Hilário Zen faleceu com alguns processos, coitado. Eu sei que jamais ele roubou alguma coisa, entendesse? Pelo que eu conhecia dele. No entanto, a legislação ela é tão engessante, tão desgraçada, que daqui a pouco, se tu for prefeito, cara, tu vai sair de lá porque tu vai canetear algumas coisas que é, digamos, desvio de função. Quem fez essa porcaria dessa Brasília? Porque eles já fizeram pensando sempre em ter uma válvula de escape para as bandidagens que eles fazem. E eles jogaram isso tudo para o município. Então, no município, hoje nós temos muitos prefeitos que passam realmente a mão, gente que não é de confiança, gente que tem problema com a justiça, gente que está assim de processo até o pescoço e que vira prefeito, né? Então, não dá para nós tapar o sol com a peneira. Bom, o Sul é uma maravilha, ou sei lá, os municípios do Sul. Não, nós temos problema também, mas certamente muito menos problema do que Brasília. Essa ideia de separatismo, então, em relação ao Brasil, ela continua? Claro. Primeiro porque o objetivo final nosso é tornar o Sul um país independente. Isso aí ninguém me tira da cabeça. A gente tem o maior respeito pelo Brasil, pelos símbolos, né, a bandeira do Brasil, o hino nacional, etc. Isso a gente sempre teve e o nosso movimento tem um histórico de muito respeito por isso. No entanto, nós nos declaramos não brasileiros, nós somos sul-brasileiros. Como tem, né, os americanos do norte, né, como tem lá os coreanos do sul, né, como tem vários outros povos que são do sul, tem os do norte, né. Até brinco com o pessoal, o Brasil para nós é a Coreia do Norte. Nós somos a Coreia do Sul. Nós produzimos, se viramos, trabalhamos, temos 3, 4, 5 empregos para nós ter uma qualidade de vida melhor, a educação ser melhor, tudo ser um pouco melhor. Os outros não, cara. Está tranquilo, o governo dá tudo para todo mundo, e não importa qual governo que entra, se é de esquerda ou de direita. Por que nós continuamos separatistas, Anderson? E acho que isso é uma coisa que nós temos que deixar bem claro. Por que esse nacionalismo do Sul em relação ao Brasil? Nós acreditamos que o Brasil é aquela casa
carcomida pelos cupim. Sabe quando tu bota o dedão assim na parede e entra o dedo lá porque os cupim comeram tudo que tinha ali? O Brasil é essa casa, ela está 100% comida pelos cupim. Aí entra um presidente que é nacionalista, vai lá e pinta essa casa de verde e amarelo. O cidadão que é fraco das ideias, que não tem muito, sabe? Aí ele acha, bom, agora o Brasil vai virar uma Europa, vai virar-se um país de primeiro mundo. Nada, cara, a casa continua podre. Foi uma pintura que foi feita ali. Daqui a pouco entra outro presidente, não, eu sou vermelhinho, vai lá e pinta a casa de vermelhinho. A casa é a mesma, é o Brasil, é aquilo ali, ele está podre. Mas aquela turma que votou no vermelhinho diz, não, isso aí, agora é outra coisa, a nossa casa voltou a brilhar de novo. Mas aquilo é só uma tinta aparente, porque a corrupção, os cupim continuam ali comendo a casa. E ela cai na nossa cabeça todo dia. Né? É plano disso, plano daquilo, é imposto a mais, todo dia cai um pedaço na nossa cabeça e nós não nos damos conta. O movimento vem para dizer assim, ó, cara, essa casa eu não quero mais, isso aqui não é mais a minha casa, eu não compactuo com isso. Pode pintar de verde e amarelo, de vermelho, de azul, de verde, faça o que vocês quiserem. O Brasil não é mais um país que dê para nós ter futuro nele. O nosso futuro é um país independente, menor, mais fácil de administrar, com as leis sendo feitas de acordo com os usos, costumes e tradições do Sul. Você imagina um município como Brusque, por exemplo, nós queremos ter pena de morte em Brusque, um exemplo bobo, nós podemos botar. Já em Blumenau eles não querem, não precisa, não bota. Mas cada município tem as suas próprias leis de acordo com esses dados, de acordo com os usos, costumes e tradições de cada um desses povos que vivem no sul do Brasil. Porque cada comunidade, ela tem que ter autonomia para fazer as suas próprias leis. Cada comunidade tem que arrecadar os seus tributos para manter a cidade. Tu imagina a arrecadação de Brusque, por exemplo, se ela ficasse 80% aqui. Hoje, com a situação que está, nós já somos comparados aí a países de primeiro mundo. Tu imagina se ficasse aqui, que os caras roubam da gente todo mês essa fortuna, e se esse dinheiro ficasse aqui, não mandasse para cima só os 20% para eles cuidar lá de pouquíssimas coisas. Forças Armadas, moeda, representação internacional, cara, uma outra coisinha. Aí tu define bem o papel da União e define bem o papel do município, olha. Aí sim, dá para nós chegar no prefeito e dizer assim, ó, por que a ponte não está pronta? Aí ele não tem desculpa. Porque a desculpa dele hoje, dos prefeitos, não só do nosso aqui de Brusque, mas todos eles bom, não temos dinheiro, nós temos que ir a Brasília. Aí ele vai lá com o pirizinho na mão, nos deputados, no presidente da República, etc., para tentar conseguir uns trocadinhos que o município já tinha em caixa, mas que teve que mandar para lá e que foi comido. Para conseguir fazer uma pontezinha, para conseguir fazer um asfalto, para conseguir fazer saneamento básico, que é um negócio que nem cabe na cabeça que a maioria dos municípios, inclusive do Sul, ainda não tem. Né? Inclusive nós aqui em Brusque ainda falta boa parte. Né? Então veja, por que nós queremos separar? Porque nós acreditamos, primeiro, o Brasil é muito grande para ser administrado por um único maluco só. E um Congresso Nacional corrupto, safado como eles têm aí, onde 82% dos deputados que foram eleitos agora têm processos na justiça por algum tipo de desvio. Seja de função, seja de questão de dinheiro mesmo, seja de roubo, né? Gente que estuprou, gente que está lá, que é deputado federal, né? Gente que tem crimes nas costas dos caras que não tem como eles se livrar, mas que hoje são deputados federais para escapar da justiça. E um Supremo Tribunal Federal que é talvez um dos piores da história do Brasil. Veja, se o Supremo está podre, se o Congresso Nacional está podre, se a Presidência da República está mais podre ainda, porque nós elegemos e deselegemos pessoas que são do sistema. Eu não gosto de entrar nesse tipo de debate, mas veja, há 4 anos atrás elegeram um presidente do Brasil, que foi lá e pintou a casinha de verde e amarelo. Todo mundo ficou feliz, bandeirinha do Brasil para lá e para cá e tal e tal. Primeira coisa que ele teve que fazer para se manter na presidência,
se unir com a quadrilha do Centrão. Primeira coisa, se abraçou com a bandidagem toda e, bom, agora, mas a casa está verde e amarela. Beleza. Agora, elegemos um outro, que é vermelhinho, foi lá, pintou a casa de vermelhinho. Com quem ele foi se abraçar? Com o Centrão. Porque é essa turma, é a bandidagem que está ali, é que mantém os caras no poder. Então, os três poderes estão podres, ô Anderson. Não adianta nós continuar falando, não, vai melhorar, um dia nós vamos eleger um presidente assim. Cara, se tu eleger Jesus Cristo para governar o Brasil, um dia depois ele vai ser morto, apaulado ou ametralhado, ou vai alguma coisa, não vão nem pregar o cara na cruz. Considerando que a política ela tem aí os seus problemas e às vezes muita sujeira, o que me garante que se houver uma separação e o Sul ser um país, esses problemas que já estão arraigados na nossa sociedade, eles vão desaparecer? Não desaparece, isso seria, né, sim, sonhar demais, utopia. Né? Uma utopia. Mas eles têm como ser diminuídos a níveis assim. Quantos políticos tu vê a Suíça prendendo por ano aí por malversação com dinheiro público, roubo, qualquer coisa? Praticamente zero. Mas tem. Se tu for lá e olhar com uma lupa, tu vai achar lá na Câmara alguém que fez alguma sacanagem. Mas no Brasil não, isso é diário. É praticamente vários por dia que são presos ou são levados à justiça ou tem processo, etc. Né? Existe uma coisa no poder público, Anderson, que é o chamado Estado mínimo. Nós queremos, o movimento quer Estado mínimo. Significa o quê? Que nós vamos ter, por exemplo, um prefeito que pode ser, inclusive, contratado. Nós contratar um administrador público em vez de nós eleger um. Porque nós elegemos médico para ser prefeito, o cara pode ser um baita do médico, mas vai ser um péssimo prefeito, porque ele não conhece nada do que é poder público. Advogado, prefeito, que em Brusque mesmo nós somos, médico e advogado, nós somos especialistas, né? E os caras fazem as cagadas deles toda a vida. Administrador público, para valer, dificilmente as pessoas elegem. E nós temos que ter a ideia de que nós temos que, primeiro, para se candidatar, o cara tem que ter um curso de administração pública, senão nem pode, nem deveria deixar. Mas aí começa o tal do Estado mínimo. Eu não tenho certeza do que eu vou dizer agora, talvez tu até tenha essa informação. Mas, por exemplo, o prefeito de Brusque, ele tem, se não me engano, 250 ou 300 cargos de confiança que quando ele entra, ele pode nominar. A começar pelos secretários, depois os diretores, depois não sei o quê, depois não sei o quê. Eu não estou criticando Brusque, toda a prefeitura é assim, né? É igual. Cara, o prefeito tem que entrar lá, ele, no máximo, uma secretária. Os cargos dentro da prefeitura, tu tem que pegar e botar assim, ao mínimo possível. Varredor de rua não pode ser funcionário público. Professor não pode ser funcionário público. Isso é um absurdo, um professor funcionário público, cara. Teria que ser de que forma, então? O professor tem que ter lá a sua cooperativa e o poder público vai lá e contrata a cooperativa e manda o professor, o professor não é bom, manda embora. Acabou-se, a cooperativa substitui esse cara porque ele não está rendendo o que é para render, né? Mas tem várias outras profissões, engenheiros e tudo mais, tudo funcionário público. Aí tu pega uma prefeitura como a nossa e como 99,9% das prefeituras do Brasil, que estão entupidas de gente, cara, de funcionário público, e eu não tenho nada contra o funcionário público, eu tenho em você entupir o poder público, né, de gente que muitas vezes fica lá, chega numa obra, tem um trabalhando e tem 8 olhando, aí tu vai ver quem são os 8, um é fiscal do não sei do que, o outro é não sei o que, outro é não sei o que, precisava um cara ali, ou talvez 2, com a máquina, mas tem 8. Porque está entupido de gente, tem muita gente lá fazendo. Bom, e essa gente ganha muito bem, cara. Tem funcionários, né, subalternos são os que mais pagam o pato no negócio. Mas os funcionários de médio para cima, é tudo gente ganhando 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 mil por mês, cara. Quando que eu e tu aqui pro lado de fora vamos ganhar esse valor?
Eu não quero dizer que eles não devem ganhar, eu quero dizer que nós aqui fora também devemos ganhar da mesma forma. Mas enquanto nós pagamos imposto para pagar esses altos salários que tem lá no poder público, nós empobrecemos quem está aqui fora. Nós pegamos um empresário que era para ele gerar 100 empregos, ele gera só 50 ou 30. Por quê? Porque o nível dos impostos é muito alto, ele tem que pagar muito imposto para bancar o sistema que está lá. Então veja, isso é outra coisa. Mas outra forma de tu terminar com isso é parlamentarismo, cara. Presidencialismo é uma desgraça para o Brasil, porque o cara entra lá com uma caneta na mão, ele faz o pinta e borda. O prefeito faz a mesma coisa, né? Parlamentarismo, não. No parlamentarismo é o parlamento que manda. Aí eu te diria o seguinte, por exemplo, uma Câmara de Vereadores como a nossa, eu não queria ela com... Quantos vereadores tem? 13, né? A nossa aqui, né? Ou 15? 13. Vereadores? 15, 15 vereadores. 15 vereadores. Nós queremos botar 300 vereadores ali dentro, entendesse? O líder comunitário tem que ser vereador. Acabar com a profissão vereador. Então... Ele tem que ser o líder comunitário, mas ele não pode ganhar salário para isso, cara. Nós não podemos ter uma Câmara de Vereadores que também, apesar da nossa ser uma das mais baratas do Brasil, mas, cara, assim mesmo tem um custo. Agora, o vereador, para nós, tem que ser o líder comunitário, que é reconhecido e eleito lá na rua dele. Ele não tem que buscar voto da Santa Luzia e vir buscar voto aqui no centro. Tem que ser eleito lá, na rua que ele mora, lá no bairro que ele mora. Ele tem que ser um representante daquela comunidade. E esses caras, esse grupo de representantes aqui, é que tem que, sim, fazer as leis, etc., e fiscalizar o poder executivo, que tem que ser feito, né? E volto a te dizer, se a cidade decidir, não, nós não queremos mais eleger prefeito, nós vamos contratar administrador público, a cidade pode. Não tem que ter uma Constituição Federal que diga, não, não pode. Hoje nós não podemos. Hoje nós temos que, na marra, eleger vereador, eleger prefeito e o salário dos caras já está lá, nós não podemos, o prefeito não pode chegar lá e dizer, eu quero R$1 de salário só. O vereador não pode. Tem uma lei que especifica que tem um custo para ele. Então, nós queremos ter um país onde essas coisas do poder público, eles funcionem. Se você leva para dentro da Câmara a política comunitária e não a política partidária, tu já começa a limpar o poder público com os corruptos, esse pessoal, porque não tem dinheiro ali. Entendesse? Então, numa configuração de um país, até gostaria que você divulgasse o nome do país aqui, que seria, eu gostaria de saber o seguinte, essa configuração seria parlamentarismo, então teria um presidente com um primeiro-ministro, os cargos públicos, prefeito, por exemplo, seriam contratados, não haveria... Podem ser, pode ser. O município é que decide, quer eleger, elege, não tem problema, mas tem que ter regra. Tu quer ser prefeito, aí tu é bem queridinho na cidade. Aí o pessoal vai lá e vota em ti, mas o Anderson pode ser bom para fazer jornalismo. Exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo, eu não quero ser prefeito. É só um exemplo. Tu pode ser bom para jornalismo, cara, mas tu não tem nada a ver com prefeitura, tu vai ser um péssimo administrador. Tu vai levar para lá, de repente, eu quero sozinho ir para lá. Não, não pode, tu tem que ter os secretários municipais de saúde, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Para quê, pô? Né? Eu vou levar meus parentes tudo para ser meu secretário. Bom, leva, não tem problema. Hoje, essa coisa toda, esse sistema todo, ele permite praticamente tudo o que tu quiser fazer dentro do poder público. Mas não pode levar a mulher, não pode levar o filho. Cara, fala com o cara da Câmara, o cara dá um emprego pro teu filho. Né? Ontem ainda vi na TV um cara lá que botou o filho, a mulher e agora os 2 sobrinhos. Tudo na Câmara Federal, nas nossas costas para pagar. Sobrinho dele está fazendo ainda, agora vai fazer o ensino médio. Já está lá como assessor especial do Congresso Nacional, de um deputado, né? Vai ganhar 8 pau e pouco por mês, cara. Do meu dinheiro. Aquele filho da mãe está lá gastando meu dinheiro. E é um imbecil, um cara que não sabe nem que está vivo pelo jeito. Por quê? Alguém teve que ir lá e botar ele lá naquele cargo. Então veja, isso daí, Anderson, é um negócio que dá nojo, cara. E não adianta, vai pintar a casinha de verde e amarelo, vai pintar não sei o quê, a casa tá podre, bicho. Qual é o nome do país?
Nós não trabalhamos com isso assim, ainda de não, nome. sim, é mais a ideologia. Essas ideias que eu estou dando são tudo propostas. De repente, no futuro, isso mude, né? Propostas que o movimento tem, que está discutindo internamente, né? E que nós achamos que isso pode mudar esse sistema que está aí. Nós temos que achar maneira de o poder público ser mais público do que privado. Ô Celso, são 31 anos, né? Por que ainda não deu certo? Porque isso é uma coisa que é um debate, não adianta você querer vir e impor, a não ser que nós temos um exército, um negócio, e nós queremos fazer guerra, que não é o nosso negócio, né? Aí você teria um movimento, vê os movimentos separatistas no mundo, boa parte deles são armados. Aí é tentar impor a tua ideia na cabeça das pessoas através da coerção, e não é o nosso negócio. O nosso negócio é debater, o movimento nasceu para debater a ideia. Talvez a secessão, a separação do Sul vai vir até quando o movimento nem existir mais. Mas ela vai vir por causa do trabalho que nós fizemos de conscientização das pessoas. Tenho certeza que se tu botar um dia no portal, botar uma enquete lá e perguntar assim, ó, o que você acha se o Sul fosse um país independente? Você seria favorável ou contra? Mais de 90% das pessoas vão votar favorável, porque elas veem uma perspectiva de futuro nessa ideia, né? Óbvio que nem sempre isso aí é uma coisa assim, mil maravilhas. Você não vai criar um país e amanhã, bom, agora nós somos primeiro mundo. Não, pô, existe todo um caminho que nós vamos ter que percorrer. Entre esses caminhos sabe, matar os demônios que nós temos aqui dentro também, não é só, nós não somos os santinhos do Brasil, não é? Nós temos problema, como eu já disse lá no início. Celso, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Olhar do Vale, programa Anderson Vieira. Muito obrigado pela entrevista, o espaço fica aberto aí para você fazer seus comentários, suas considerações. Queria dizer, Anderson, antes de mais nada, agradecer, né, por teres me convidado, dizer a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo aí, de que o movimento Seu é Meu País, ele tem uma proposta, é um movimento hoje que está na maioridade, ele é consequente com as coisas, não é um movimento que prega um negócio que daqui a pouco vai desandar aí numa guerra ou qualquer coisa assim, não. Nós somos pessoas comuns, né? Ninguém sabe quem é o Celso Deutscher, somos pessoas comuns que debatem uma ideia. E se você gostou da nossa ideia, entre em contato. O nosso site lá é www.osuleumeupaís.org. Lá você vai ter mais informações, né, sobre como funciona o movimento e como participar, né? Nós temos comissões municipais hoje em praticamente todas as cidades do sul do Brasil. Então, se você quiser participar, seja o município onde você estiver, aqui em Brusque ou em qualquer parte do país, do sul, né, você pode participar diretamente aí no seu município. Obrigado. Obrigado, Celso, mais uma vez. A gente vai ficando por aqui no programa Anderson Vieira. Voltaremos na semana que vem com mais um programa inédito. Um grande abraço a você, uma boa semana e até na próxima semana.